Bom, para falar sobre a prisão de Eike Batista, recebemos aqui agora nos estúdios o advogado integrante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Pereira dos Santos. Muito bom dia, obrigada pela participação do senhor. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, Luciano. Bom dia. Luciano, hoje, Eike Batista, o empresário Eike Batista, deve prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Ele já disse que quer contribuir com as investigações, talvez um acordo de delação premiada. E exatamente sobre esse ponto que eu queria questionar com você, para você. As delações, elas estão sendo um recurso muito utilizado na Operação Lava Jato e de que forma que isso contribui no combate à corrupção? Bom, a corrupção é um evento clandestino, né, que fica escondido e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Essa delação, ela traz a possibilidade de quem investiga, seja a Polícia Federal ou o Ministério Público, de obter essas informações concretas. Então, quando o Ministério Público faz uma denúncia e ele tem a delação, ele tem ali todos os dados. Ele tem a transferência, no caso específico do Eike Batista, ele tem ali os valores que foram transferidos do Eike Batista para o Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro. Então, são provas incontestes. Então, ele vai ter uma pena, com certeza. E se ele fizer uma delação premiada, ele pode ter algum benefício por essa delação. É dessa forma que a delação acaba contribuindo nas investigações e nos processos judiciais. O que chama atenção, só para a gente continuar nesse assunto, é que as delações têm sido um recurso muito utilizado que antes, acho que as pessoas nem sabiam direito o que era uma delação premiada. E na Lava Jato, acho que por medo ali dos políticos se verem naquela situação de estarem realmente presos, eles acabam vendo ali uma luz, digamos assim, no fim do túnel e apelando então para as delações premiadas, né? Porque esse era um recurso que não era tão utilizado ou está em evidência agora? Então, a delação ela já existia e muito utilizada em outros países. No Brasil, ela não era muito utilizada. E havia uma certa resistência de todos os operadores do direito, Ministério Público, juízes e advogados. Isso era uma questão que ainda não estava muito bem posta para ser utilizada. E hoje está sendo muito utilizada e ela é muito útil nas investigações e nos processos. Até porque também antigamente nós não estávamos acostumados a assistir prisões de empresários e de políticos a todo momento, né, com desdobramentos aí, 35ª, sexta fase da Operação Lava Jato em curso, enfim, isso não era comum aqui no Brasil. Agora, doutor Luciano, a gente se pergunta, o crime da corrupção é tão nocivo quanto os outros crimes que acontecem na sociedade? Então, às vezes até pior, porque nós normalmente reputamos a morte, né, assassinar como um crime grave. Quando você pratica corrupção e você desvia dinheiro da saúde, né, você está provocando mortes. Muitas pessoas morrem pela falta de recursos, remédios, né, e não é pela falta do recurso em si, é que o dinheiro escorre pelo ralo e a população acaba não recebendo aquele recurso que deveria ser para a saúde, para a educação ou qualquer outro. Então, ela é tão grave, existem inclusive projetos no Congresso para que as penas de corrupção sejam penas muito mais severas do que as que nós temos hoje. Isso é aquele crime invisível, né? Mas que está ali na raiz do problema. Exatamente. Que é um perigo ali que vai corroendo o dinheiro público também. Exatamente. Né? E como você disse, nós não tínhamos uma investigação, uma punição, existia o sentimento de impunidade e que isso está efetivamente mudando no país. Agora, doutor, ontem a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, homologou as delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Só que estão sob sigilo. Um novo relator, que deve ser escolhido ainda nessa semana, vai definir se ele vai publicar, abrir esse sigilo ou não. Na sua avaliação, esses documentos devem ser mantidos? Isso prejudica ou pode colaborar de certa forma? Eu acho que o princípio da transparência, ele é sempre muito melhor do que você tornar sigiloso e ser secreto. Né? O próprio presidente da OAB, ele fez uma manifestação dizendo que deveria ser aberto esse sigilo. Lógico que isso é uma avaliação de quem está cuidando do caso, e vai ser o relator mesmo. Né? Mas a transparência é sempre muito melhor. Há uma expectativa de que essa delação da Odebrecht seja um hecatombe, que vai atingir muita gente. Então, quanto mais rápido essa informação for passada para a sociedade, vai evitar especulação, vai evitar vazamentos, porque a hora que o Ministério Público estiver de posse, que já está de posse desses dados, vão começar a ocorrer aqueles vazamentos como aconteceram até agora. Sim. E isso é muito pior, né? Às vezes pode beneficiar alguém, né?
prejudicando outros. Então, a transparência é sempre melhor a gente ter acesso aos dados. E que vem, então, uma avalanche de informações, porque o vazamento acaba, às vezes, atingindo, porque são 3 partidos aí que lideram o poder, pelo menos nacional, PT, PMDB e PSDB. Ambos envolvidos com muitos representantes apontados nessas investigações. Então, é melhor que realmente seja aberto o conteúdo de uma vez do que esse vazamento acabe colocando uma ou outra figura em evidência até que se torne tudo revelado. Com certeza, até porque nós temos dirigentes, sejam eles em qual cargo estiverem, que podem ser afetados e eles podem estar tomando decisões que são importantes para o país. Nós tínhamos o caso do Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, né, e resistiu durante muito tempo. Se essas informações já tivessem sido passadas, ele provavelmente teria caído antes. Então, é melhor que isso seja, que a população, que todo mundo tenha, a imprensa tenha conhecimento desses dados, porque aí também nós evitamos que alguns problemas possam acontecer com decisões de pessoas que estão em cargos que não deveriam estar. Tá certo, então, Luciano Pereira dos Santos, advogado, membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, esclarecendo aí alguns pontos, agora da prisão de Eike Batista, também as delações da Odebrecht. Você continua com a gente volta com o nosso bate-papo aqui depois do intervalo. Aliás, muitas pessoas se perguntam nesse momento, será que Eike Batista teve algum tipo de favorecimento nessa transferência para Bangu? Isso e muito mais, então, no próximo bloco, o doutor Luciano volta para nos esclarecer essas dúvidas. A gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a sua opinião aqui no Link Econews. Você acha correto que existam celas diferentes para quem não tem curso superior? É a nossa enquete de hoje. Responda no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. A gente volta em instantes. Bom, e para continuar falando sobre a prisão de Eike Batista, a gente recebe aqui novamente o advogado e integrante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Pereira dos Santos. Luciano, obrigada por continuar aqui com a gente. Aproveitando, inclusive, o tema da nossa enquete, que fala a respeito sobre se Eike Batista deve ter um tratamento diferenciado, né, em relação à prisão de outros presos, uma vez que ele não tem curso superior. E os advogados dele pedem, inclusive, para que ele fique na sede da Polícia Federal. Isso é possível? Então, no caso específico da Lava Jato, se nós lembrarmos, vários que já foram presos, eles ficaram na Polícia Federal. Até porque é uma prisão preventiva, ali se está tentando obter as informações até que seja decretado. Ele não tem um julgamento ainda. Então, isso é possível. E os advogados têm que zelar pela integridade e vão pedir aquilo que eles acham que devem pedir. Agora, o juiz do processo é quem vai decidir aonde ele deve permanecer. Bom, com a prisão de grandes figuras assim, pessoas realmente importantes dentro do meio empresarial e político também, muitas dúvidas surgem na cabeça das pessoas, como, por exemplo, essa questão do diploma. Muitos responderam aqui a nossa enquete dizendo o seguinte, que o crime independe de classe social ou ainda de diploma. Cometer um crime é criminoso, portanto tem que ser punido e da mesma forma. Como é que vem essa história de quem tem diploma, então consegue uma cela menos pior do que aquele que não tem? E as regras nessas prisões? Nós vimos Sérgio Cabral, Eike Batista, agora entraram, tiveram os cabelos ali raspados, colocaram uniforme. É um procedimento? Então, nos presídios você tem as regras de cada presídio. O sistema prisional ele tem essas regras, então qualquer um que entrar ele passa pelo mesmo procedimento. Com relação a celas especiais ou não, infelizmente não dá para pôr todo mundo no mesmo lugar. Você tem exceções. Acho que nós estamos saindo daquele período de privilégios e benefícios. Efetivamente, essa questão de quem tem diplomas de curso superior ou não é um privilégio e não parece ser uma coisa muito coerente, né? Agora, você tem exceções. Por exemplo, o juiz que condena os criminosos, ele não pode e comete um crime, ele pode atropelar alguém e ter uma condenação, ele não pode ir para o mesmo presídio onde estão aqueles que ele condenou, porque, obviamente, ele não terá a garantia de que ele vai permanecer vivo, né? Então, essas exceções existem exatamente. Os policiais militares ou qualquer policial
ele tem prisão especial, né? Ele não fica no mesmo presídio onde fica todo mundo. Então, você tem algumas exceções que são necessárias, porque o que se tem que garantir é a integridade física do preso. O Estado é responsável pela integridade física. E no caso do Eike Batista, houve aquela mudança de presídio. Se nós verificarmos também, quando ele estava indo para o ML, nesse deslocamento, pessoas populares se manifestando. Então, há um clamor público por conta dessa situação. Então, aí o Estado tem que ter também o cuidado para preservar a integridade física do preso e, por isso, às vezes, acontece alguma acomodação nesse sentido. Inclusive, no Ari Franco, era dia de visitas, as pessoas estavam ali na fila, tiveram um procedimento interrompido por causa da chegada dele. Isso poderia não só representar um perigo a ele, mas, de repente, também agitar os ânimos ali dentro daquele presídio superlotado? Então, nós já vivemos um momento crítico nos presídios brasileiros, né? Recentemente, por uma pessoa, uma mulher que estava visitando presos num presídio do Nordeste, que levava droga e celular, ela foi presa e provocou uma rebelião no presídio. Então, esses cuidados também, quem administra o presídio e o juiz da vara de execuções também, eles têm esses cuidados para evitar que aconteçam essas rebeliões por conta de tumultos que podem acontecer. Então, o senhor acha que não seria um privilégio, uma vez que ele é uma pessoa visada, conhecida? É o mesmo caso, mais ou menos, do Sérgio Cabral, né? O ex-governador, em que também está envolvido nesse escândalo de corrupção. Ele, inclusive, teria dito isso, né? Que em Bangu seria muito perigoso, porque na gestão dele, muitos traficantes foram condenados, presos pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, que respondiam a ele, né? Então, é um argumento válido na sua avaliação? Sim, eu acho que nesses dois casos é bem simbólico que eles estão em presídio, em presídios comuns, né? Talvez essa mudança do Eike Batista de um presídio para o outro, o lugar que ele está parece também que não é um lugar muito desejável, né? Desejável para qualquer pessoa, né? O Estado... mas é menos pior do que o Ari Franco, porque sim, nesse, pelo menos, não tem superlotação, a situação é um pouquinho mais tranquila, não tem integrantes de facções criminosas, é uma situação um pouco melhor, mas mesmo assim a defesa ainda alega que ele precisa ser levado para a sede da Polícia Federal, onde assim estaria em segurança. Exatamente, então você vê que existe, mesmo nas prisões, existem diferenças, tem os presos que são presos que ficam no lugar seguro, né? Porque tem riscos, então tem divisões, cada presídio tem também os seus locais separados que eles precisam ser cuidados de acordo com a administração do presídio. Doutor Luciano, ele está numa cela dividida ali com mais 5 pessoas, todos envolvidos na Operação Lava Jato. Isso não pode, de certa forma, prejudicar o rumo das investigações? Tá bom, eles não foram presos no mesmo braço da Lava Jato, mas é uma operação comum. Então, eles dividem ali informações, a convivência, isso não pode atrapalhar? Então, a rigor, esse cuidado deve existir. Pessoas que têm interesses comuns no mesmo processo não deveriam estar presos na mesma cela, né? Então, esse cuidado deve ter tido e o juiz também tem que ter esse cuidado. É que é uma situação de urgência, né? Eu acho que o menos pior é aqui, até que se tem uma solução... São as disponibilidades também. Agora, doutor, a força-tarefa da Operação Lava Jato às vezes é criticada por prender os acusados antes deles serem julgados, né, nas prisões temporárias, preventivas. O senhor acha que é um abuso, de certa forma, ou isso é uma medida normal? Porque isso, no fundo, acaba levando às delações premiadas, né? Porque antes do julgamento, aí o político, o empresário se vê naquela situação de presídio, entra em pavor, quer fazer a delação para conseguir atenuar sua pena. O que você acha sobre isso? Então, essa é uma discussão que existe no mundo jurídico, né? Os operadores de direito, especialmente os advogados que defendem aqueles que estão nessa situação, eles fazem essa crítica de que muitas prisões foram feitas exatamente para pressionar o investigado. Sim. Né? E que aí a prisão ela é longa demais ou de uma forma que pressione demais o até para ele poder colaborar com as investigações, né? Então, esse cuidado tem que ter, né? E isso até na questão dos direitos humanos, tem uma série de questões que precisam ser preservadas. E isso quem decide também é o juiz do processo, né? Ele tem que acompanhar, porque quem faz essa investigação é a Polícia Federal, acompanhada do Ministério Público, né? E as prisões são determinadas pelo juiz
do caso, né? Então, esses cuidados devem efetivamente acontecer e os advogados que cuidam desses casos, se houver algum abuso, também devem denunciar, isso tem que ser apurado. Agora, com relação ainda à condição das celas espalhadas aí pelo nosso país, Marcelo Odebrecht, preso em Curitiba, reformou todo o espaço, colocou equipamentos, inclusive, para fazer exercício. Muitas pessoas disseram ali que ele transformou a cela que ele utiliza atualmente em academia. Como é que isso funciona? Pelo menos assim, para todo mundo que assiste, presídio até então deveria ser cuidado pelo poder público. Como que alguém que é preso consegue reformar um local para desfrutar ali de uma condição melhor? Como é que funciona isso, doutor? Esses são os privilégios que não são permitidos, né? Não deveriam, nós pelo tivemos menos. uma situação semelhante na Papuda, que houve uma reforma na Papuda em Brasília, porque supostamente receberia presos, especialmente os presos políticos. Isso foi denunciado e se impediu que fosse utilizado, né? Então, o preso ele não pode ter privilégio nenhum, ele tem que ser exatamente como todos os outros. E quem tem que administrar isso é o Estado. A responsabilidade é do Estado. Até na prisão do Ike, lá diz que ele pode ter um ventilador e que ele tem que providenciar esses itens, efetivamente o preso, a família do preso pode providenciar. Agora, reformas e condições melhores na sua cela, isso efetivamente não deveria ser permitido. Agora, doutor, só para a gente encerrar, né? A prisão de Ike Batista, um empresário que já foi o 7º mais rico do mundo, já esteve na lista dos mais ricos do mundo, agora ele preso lá no Rio de Janeiro. Isso mostra o quê? Que a sensação de impunidade está cada vez mais diminuindo em relação aos políticos e também empresários, aos chamados crimes de colarinho branco? Isso quer dizer que, se nós queremos combater a corrupção e acabar com a impunidade, e é parte desse processo, todos aqueles que tenham problemas com a justiça precisam responder efetivamente. Aí a gente lembra aquele pensamento chinês que fala sobre o jogo de xadrez. Depois do jogo, tanto o rei como o peão vão para a mesma caixinha, né? Então, não existe efetivamente, como as manifestações que nós recebemos aqui pelo WhatsApp, todo mundo é igual, né? Pela Constituição, todo mundo é igual e quando você comete um crime, você tem que responder por aquele crime que você cometeu. Tá ótimo, doutor Luciano, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o doutor Luciano Pereira dos Santos, advogado e integrante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Um ótimo dia. Igualmente, obrigado. Obrigada.